bom dia, né? Bom dia pra você que tá chegando agora. Eu já tô aqui desde as 9h30 da manhã e seguindo com o CBN Esportes Campinas, primeira edição. Muito bom dia pra você, Thaís Helena Bento. Bom dia, Flávio, João, todos os nossos ouvintes. Boa sexta-feira pra todos nós. Isso. Boa sexta-feira, João Carlos de Freitas. Sei que você fez aniversário essa semana e já teve um dia maravilhoso. Mas a sexta, se fosse a sexta aniversário, imagina então. Então, bom dia, boa sexta-feira, João Carlos de Freitas. Bom dia Flávio, bom dia a todos os amigos da CBN, a Thaís com você no estúdio aí. Não, viu, Flávio, melhor não, cara. Melhor não ser na sexta, não. Deixa assim mesmo. Fica mais comedido. A sexta ela é sempre muito promissora, né? Então, deixa ela no seu devido lugar, porque senão a gente acaba extrapolando. Mas é sexta, né? De fato, é verdade. Com parcimônia, então. Com parcimônia. Tá aqui João Carlos de Freitas. Vamos falar dessa sexta-feira, que tem os dois times de Campinas voltando a campo, começando aí pelo Guarani, que joga hoje no Brinco de Ouro da Princesa, né? Isso mesmo, que seja uma boa sexta-feira para as equipes de Campinas, as duas que inclusive jogam no mesmo horário, 7 horas da noite. Então, hoje teremos Guarani e Coritiba no estádio Brinco de Ouro. O time encerrou a preparação ontem à tarde, vem de um empate em 0-0 contra o Remo, jogo realizado na terça, viajaram na quarta para retornar a Campinas, então tiveram pouco tempo para trabalhar e o cansaço, o desgaste da viagem. O Guarani hoje é o 7º colocado, tem 9 pontos, aproveitamento de 50% e tem novamente a chance de entrar no G4, distância de apenas 1 ponto. E o 4º colocado é justamente o seu adversário de hoje, o Coritiba, que tem 10 pontos e vem de uma sequência de 2 vitórias. Venceu o Vila Nova e depois o Vitória, ambos os jogos pelo placar de 1-0. E hoje, um dos jogadores que já está escalado na zaga é o Ronaldo Alves. E ele falou ontem sobre a chegada dele, Ele que chegou e logo já estreou, depois foi apresentado em entrevista coletiva, e também como a equipe deve atuar nessa Série B. Bom, pois foi tudo meio corrido assim, né? Mas graças a Deus fui muito bem recebido aqui, o pessoal me recebeu bem, né? Logo na chegada já tive a oportunidade de fazer a minha estreia diante de um clássico, né? Um adversário forte também, onde a gente veio fazer um grande jogo e uma vitória, né? Então foi excelente essa minha chegada, né? Logo após também tive a oportunidade de entrar logo no início do jogo, né? Devido às circunstâncias da partida, mas estou muito feliz de poder estar aqui, né? Dar sequência no meu trabalho para que eu venha desenvolver o meu melhor aqui, eu consiga ajudar o Guarani a conquistar os seus objetivos. Que a gente sempre fala, né? Regularidade na competição, né? Vencer em casa e buscar ponto fora, né? Então acredito que nós tendo essa regularidade, a gente tem tudo para que a gente se mantenha próximo do G4 ou até dentro do G4, né? O que nós vamos buscar na competição, né? Uma regularidade boa para que a gente não se distancie dos times que estão à frente, né? Então esse é o segredo. Este então o zagueiro Ronaldo Alves, ele que vai atuar na zaga no lugar do Carlão, que teve uma entorse no joelho direito, saiu aos 3 minutos da última partida. Ele já realizou exames médicos ontem, então até hoje à tarde a gente já tem a informação e o prazo, de recuperação do Carlão. Fica a expectativa e a torcida para que não seja nada grave. Além do Carlão, outra baixa, outro desfalque para hoje, o Bidu, lateral, que está suspenso, então o Eliel fica na vaga dele. Também outros jogadores no departamento médico, só reforçando o goleiro Rafael Martins e também o Eduardo Persson. Então, provável Guarani para hoje à noite: Gabriel Mesquita, Diogo Matheus, Thales, Ronaldo Alves e Eliel, Bruno Silva, Rodrigo Andrade e Regis, Bruno Sávio, Júlio César e Davó. Técnico Daniel Paulista, que tem dois retornos muito importantes do Bruno Sávio e o Regis, atletas que estavam suspensos. E o Coritiba, do técnico Gustavo Morinjo, provável escalação: Wilson, Igor, Henrique, Luciano Castan e Guilherme Biro, William Farias ou Matheus Salles, o Val ou também o Bochecha e o Luiz Henrique ou o Robinho, dúvida aí no meio campo, o Igor Paixão, Vagninho e também o Léo Gamalho. João Carlos de Freitas,
Já dei uma olhada aqui, já bati aquele olho no Vagninho, tá? Então, é lei do ex, tá? Eu já fico preocupado. Já me preocupou isso aí. Além disso, tudo por causa do derby, que tem, né, um jogo como esse, e a gente já citou isso, rodadas que são colocadas, tem um clássico no meio e as rodadas são todas inchadas, poderia ser ter uma semana maior para dar uma expectativa legal, né, para um jogo como esse, mas foi isso, teve jogo na terça, quarta, derby, depois os dois voltaram para terça e já jogam na sexta-feira, então extenuados, tempo de ida, volta, vai, pega avião, não dá nem para treinar direito. E o Guarani chega aí com desfalques importantes, o Bidu e o Carlão, a entrada do Ronaldo Alves e o Eliel nesse time. E o Guarani que vai para essa partida precisando voltar a vencer. Venceu o derby, mas para mim deixou de ganhar 4 pontos contra a CSA e Remo. É isso aí ou eu tô sendo muito crica, João Carlos? Tirando o lado do cornetarista, que nós temos os cornetaristas também. Todos nós somos cornetaristas por vezes, né? Mas é isso aí mesmo, viu, Flávio? Sem dúvida, você tem razão. Porque eu também concordo. Eu até agora discuto a atitude do Guarani, né? De levar lá para Maceió uma equipe alternativa como ele levou, né, poupando jogadores para o derby. Eu não sei, cada um tem um jeito de pensar, mas o Guarani teria condições de mandar um time melhor lá para Maceió e mesmo assim fazer face ao derby, que fez, né, porque jogou bem, vamos dizer assim, conseguiu o resultado do derby. Agora, lá em Belém do Pará, eu até entendo, né, porque no derby vai ao limite, na próxima partida você tem uma baixa natural, né? Você vem um pouquinho abaixo daquilo que você é capaz de realizar. Agora, era um time, né? Por exemplo, se você comparar o Guarani com o Remo, é uma diferença grande. Então, era o tipo da partida que era a partida para os 3 pontos. Mas não veio, paciência. Hoje o Guarani tem um jogo. Eu acho também assim, viu, Flávio? O jogador, cara, ele é muito melhor para ele jogar contra o Coritiba, né, que é um time postulante, do que contra o Remo. Contra o Remo é pedreira, né, aquela história que o filho apanha e a mãe não vê. Hoje é um jogo mais, né, vamos dizer assim, é um jogo de 2 campeões brasileiros, né, se a gente quiser qualificar mais o jogo, quiser dar uma imponência à partida, são dois campeões brasileiros. Então, de um jeito ou de outro, esse atavismo que a história ostenta, ele vem para o jogo, né? O Coritiba vem para ganhar o jogo, o Guarani vai para ganhar o jogo, quer dizer, você tem uma tendência a ter uma grande partida. O Vagninho é lei do ex, né? Precisa tomar cuidado com ele. Ele tem feito, fez contra o Vitória, então precisa tomar cuidado, é um bom jogador. Agora, eu acho que as ausências do Bidu, principalmente do Bidu, o Carlão também, mas o Carlão menos, porque eu entendo assim, Flávio, você trocar um zagueiro pelo outro, é menos doloroso do que você tirar um jogador criativo. O Bidu é um jogador muito criativo, é um jogador produtivo, que se transforma em meia, que chega, que ataca todas as jogadas ofensivas, ele está presente. Para mim é um dos melhores. Eu digo a você que o Bidu da Série B, se não for o melhor, ele está por ali, entre os 3, 4, é um jogador extraordinário. Então é uma ausência sentida. Agora, em contrapartida, né, Flávio? Voltando o Regis, né, e também o Bruno Sávio, já aumenta o poderio, né? Nenhum time vai jogar com a mesma formação, né, durante todas as partidas. Nós vamos ter muita oscilação em função até do calendário aí que você mesmo levantou. Vou falar desse destaque final, coisa curta, né? É aquela situação do Estádio Brinco de Ouro, né, Thaís? Isso mesmo, Flávio. Ontem nós falávamos aqui, né, a autorização da demolição do Estádio Brinco de Ouro da Princesa. Consequentemente, terá uma construção de um empreendimento comercial e residencial nesse mesmo local. Então, reforçando hoje à tarde, a gente vai sim falar do jogo do Guarani, mas teremos também uma entrevista com Marcelo Galli, para falar um pouco mais, detalhar então esse assunto, né? A Secretaria de Planejamento e Urbanismo de Campinas publicou já no Diário Oficial, então
está autorizada a demolição do estádio. Lembrando sempre, é uma autorização trâmite burocrático, né, daquela situação envolvendo a Magno, o grupo MMG e o Guarani, daquele leilão, mas isso só vai acontecer após toda a obrigação feita pela Justiça do Trabalho. Tem que construir novo estádio, sede social e um novo CT para o Guarani. Então isso aí vai mais um longo período, mas apenas o trâmite burocrático já saiu, foi autorizado pela Prefeitura aqui de Campinas. 11h50.